Nesta segunda-feira, dia 10 de março de 2025, talvez tenha acontecido uma das piores e mais idiotas tentativas, de cancelamento que eu já vi nessa internet. Todo dia tem uma merda. E eu tô falando do que aconteceu com o Cross no Flow Games. Então fica aqui que eu vou explicar tudo pra vocês. Vamos lá! Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, hoje nós vamos reagir e tentar interagir um pouquinho com o que aconteceu com o Cross, num programa do Flow Games, falando sobre o novo filme do Christopher Nolan, que vai ser a Odisseia, uma adaptação. E aconteceu, cara, uma coisa assim, simplesmente, na minha visão, tá? Bem idiota, algo assim, totalmente natural, espontâneo e que gerou uma tentativa de cancelamento falha demais. Vocês vão entender tudo que eu tô falando, mas antes eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é baratíssimo, troco de pinga e isso ajuda a gente a manter esse trabalho funcionando. E tem aqui do meu lado um QR Code que vocês podem mandar um Live Pix no valor que vocês quiserem, ou aqui na descrição também tá ali o link que é só clicar. Então é o seguinte, galera, vamos trocar de telinha e ver o trecho do vídeo em que o Cross, basicamente teria cometido um crime, segundo algumas pessoas, mas basicamente é um erro, tá? Foi só um erro, foi só alguma coisa simples, sem intenção nenhuma, e vocês vão entender agora. E tem simplesmente o maior casting que eu já vi na minha vida. Bom, falando do casting do filme, tá? É desse filme do Christopher Nolan, a adaptação, o remake, sei lá como queiram chamar, da Odisseia. Odisseia. Peraí, o maior casting ou o maior casting bom? Bom, é só ator pica. Tá. Ali, falando sobre os atores que são conhecidos. Vai. Tem a Zendaya. A Zendaya, que ninguém mais suporta, ninguém mais aguenta. Anne Hathaway. Aí, bom. Elliot Page. Esse é o momento, até vou voltar um pouquinho para que vocês possam ver. Esse é o exato momento onde ele teria errado. De novo, a Elliot, ela participou da Origem, né? Ele agora gosta dela. Elliot Page. Ela é boa pra caralho, eu gosto dela. No momento que ele falou isso, ele tá elogiando, tá? Ele tá elogiando o agora chamado Elliot Page, Mas antes era Ellen Page. Só que assim, por exemplo, ele simplesmente errou um pronome ali, simples, nada demais. Mas, aparentemente, esse perfil meio que acabou condenando o que ele fez, E a gente lê isso aqui. Cross errou os pronomes do Elliot Page, um homem trans, durante uma live no Flow Games, mesmo depois do Fênix, que é o rapaz ruivo ali, corrigi-lo. Não respeitar pronomes de pessoas trans é transfobia. Espero que você, Cross, não tenha feito de propósito, coisa que a gente percebeu, cara. O Cross é um senhor, vamos dizer assim, que eu suponho que já deva estar beirando os seus 50, se já não passou. E, cara, ele é um maluco dos games, sabe? Ele entende de filme, assiste séries e coisas, mas tu vê que ele é um tiozão. Ele é um tiozão, um cara normal, que não fica ligando pra esse tipo de coisa. Se tu mudou, se não mudou, sabe? Cara, ele é literalmente o desenho do tiozão do Flow. Ele é o tiozão, rabugento, aquele que incomoda, pouca paciência, esse tipo de coisa. E aí, aqui embaixo, segue, vocês viram o maisinho, segue aqui toda uma tentativa de cancelamento, onde ele mesmo coloca assim, não quero cancelamento de ninguém. Sendo que essa postagem, nitidamente, foi uma tentativa de cancelamento, Levantar um ponto desse, da maneira que foi levantado, não faz sentido. Porque tu percebe que o Cross não fez de propósito, ou não fez por maldade, tentando diminuir, ou tentando afrontar, o Elliot Page. Simples assim. Nitidamente o que ele fez foi falar sobre a lembrança que ele tem de quando ele era uma mulher, quando ele era uma atriz. Entendeu mais ou menos a situação? Foi simplesmente um erro, algo simples. E aqui embaixo praticamente ninguém concordando, acho que uma ou duas pessoas concordando com ele, inclusive a gente vê o comentário do Giga, tem da Sakura, tem do Starlug, tem do Capitão Jack, do Nerdola Vader, do Trump Barbado, do Felipe, e tem mais uma galera que acabou repostando. Mas o mais interessante, por exemplo, é que o Giga trouxe um vídeo aqui que vocês estão vendo aqui, trouxe um vídeo explicando sobre as questões de lei,
né, sobre errar o pronome ou não. E esse ponto do vídeo eu achei muito interessante. Vamos assistir esse trechinho. E porque eu tô velho e detonado e isso não vem ao caso, feliz aniversário, 41 anos na semana passada, eu realmente sofro e eu realmente sofri, tá? Mas no geral, eu considero que o problema do pronome, ele só existe na cabeça das pessoas que não têm maturidade suficiente pra uma vida social adulta, que é o caso desse menino que tá tentando puxar aí essa liçãozinha de moral tão 2021, que eu acredito que em 2025 não se aplique mais. E é tipo assim, cara, ninguém no mundo tem uma bola de cristal pra saber exatamente como que tu quer ser chamado, né? As pessoas vão ver uma figura masculina, vão ver uma figura feminina e vão falar os pronomes de acordo com o que estão vendo, não por maldade, mas por questão de, pô, eu olhei ali e falei, me desculpa se errei, posso, né, trocar depois. A educação sempre irá permanecer desde que também tem educação do outro lado, porque nitidamente quem assiste o trecho sabe que o Cross não fez por mal. Sabe? É ridículo tentar cancelar um cara por um erro. Cara, bobo. Errou o pronome. Cara, beleza, né? Depois ele corrige. Não tem problema nenhum. Mais pra frente chama como o Elliot gosta de ser chamado, mas, né? Temos que ter maturidade, educação, né? Cabeça de adulto, pensamentos maduros. Mas isso na minha visão e isso na sua visão, que há de convir comigo que pronome é puramente frescura. Tô falando besteira? Você acha que eu tô exagerando? Não importa, sabe por quê? Porque infelizmente, de acordo com a nossa legislação, talvez esse rapazinho tenha razão. Venha ler um texto aqui comigo. E agora, eu parei no frame perfeito. E agora o Giga vai simplesmente nos mostrar como a legislação lida com esse tipo de situação. Perfeito, então de acordo com o portal Jus Brasil, eu preciso te avisar que essa aqui é a parte mais triste do vídeo e é por isso que nós precisamos nos unir e trabalhar para mudar muitas coisas da nossa legislação, inclusive o mais rápido possível, antes que os maiores absurdos ainda possam acontecer. Presta atenção no que tá escrito aqui, veja bem, chamar uma pessoa trans pelo pronome errado é crime, é uma pergunta... Peraí que eu tô na frente do Giga e isso é inaceitável. Giga, me perdoa, tá? Deixa eu ajustar aqui. Vamos mudar, agora podemos continuar. E a resposta, ela é efusiva. Dá uma lida ali comigo, ó. Sim, se recusar a chamar uma pessoa assexual ou travesti pelo pronome que ele se identifica, é considerado crime de transfobia. Mas aí nós temos uma questão. Se recusar, o Cross não se recusou a nada. Ele simplesmente errou, mas seguiu com o pensamento dele. Ele não deixou de elogiar o agora ator, mas antes atriz, o Elliot Page. Né? Ele não deixou de elogiar, ele não deixou de mostrar a sua apreciação. Perceba que tem algumas tecnicalidades aqui, tem alguns detalhes, tá? E eu sinceramente nunca vi ninguém sendo condenado por isso, porque infelizmente nós vivemos num país onde certas leis às vezes pegam, às vezes não pegam. É óbvio que eu discordo dessa daqui, mas assim, explosivamente. E é inacreditável que num país onde o café tá 40 conto, onde tu vai comprar um arroz é quase 50, o saco de 5 quilos, é uma vergonha tu imaginar que esse tipo de discussão ainda tome a internet. Sabe, em meio à corrupção, em meio aos crimes, a cada dia que tu abre um jornal é uma tragédia diferente, e isso aqui ainda toma tempo na internet. Esse tipo de discussão ainda toma a atenção das pessoas, que a gente deveria saber que isso aqui é uma discussão para deixar em último escalão. Tem muita coisa pior na frente. Né? Essa legislação aqui, essa lei especificamente, a forma como está sendo enquadrado, para mim não faz o menor sentido e eu nunca vou comungar com isso aqui. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Não, mas perceba, isso acontece por... Concordo com o Giga. Que o ordenamento jurídico brasileiro segue o posicionamento das legislações internacionais de direitos humanos que prevêem o respeito ao direito ao nome e à liberdade pessoal. Ou seja, no Brasil, as pessoas trans têm o direito de serem tratadas pela sua identidade autopercebida, inclusive em seus documentos pessoais devem ser chamadas pelo pronome ao qual se identificam. Dessa forma, e agora aqui vem a tipificação da cagada, recusar-se propositalmente. O que não é, eu devo reforçar e lembrar que não é o que se aplica ao Cross. Ele não fez por querer, ele não fez por maldade, ele não se recusou. Ele simplesmente errou o pronome, ele não tem como saber. Ele é nitidamente um tiozão que não acompanha as fofocas e a vida de ninguém no mundo afora, né? E ele simplesmente errou, mas seguiu seu raciocínio elogiando, ele não fez crítica, ele não diminuiu e não fez nada, ele elogiou os trabalhos feitos por hoje chamado Elliot Page.
ok? Que fique bem claro, se você cometeu um engano porque você não é obrigado a ter uma bola de cristal no ânus, obviamente, né, que não tem problema nenhum, e convenhamos, é a maior parte dos casos que acontecem no Twitter, e inclusive nesse trecho do Cross, na minha visão, fica muito claro que ele errou ali na primeira vez porque tanto faz no final das contas, e ele seguiu porque o assunto seguiu, certo? Não faz o menor sentido você querer enquadrar, que nem o cancelador tava tentando, o Cross num tipo de crime desse aqui, que além de tudo, veja o porquê que isso aqui é considerado crime, olha o tamanho da curva que os movimentos LGTVs que foram atrás desse direito / blindagem tiveram que fazer para que isso aqui supostamente vigorasse. Olha onde a coisa vai parar. Dessa forma, recusar-se propositalmente a chamar uma pessoa transexual pelo pronome que ela se autodeclara é considerado transfobia. Aí você deve estar pensando, é transfobia, mas será que transfobia é crime? Pois muito bem. E aí vocês começam a ver como a lei brasileira, ela não tá preocupada em proteger as pessoas, né? Ela tá praticamente tentando cercar as pessoas. E não é uma proteção mesmo, é cercar mesmo, de limitar, de não deixar tudo estender muito. Porque eles não tipificaram transfobia, ou seja, não existe uma regra específica. O juiz, a juíza, quem tiver no comando, pode simplesmente aplicar outra lei em cima, e agora é que vem qual lei que é aplicada em cima. Por falta de legislação específica. Olha o que você tá lendo agora, tá? Agora a sua cabeça vai te lembrar que você tá no Brasil. Você vai falar, caralho, eu tô no Brasil, eu não vou tancar mais um dia. Eu não consigo. É verdade, eu tô no Bostil. Você tá... Não, é intancável. O Bostil é intancável. Por falta de legislação específica, em 2019, o auge cultural woke, dali pra frente, até 21, 22, 23, agora que tá mudando, o Supremo Tribunal Federal criminalizou a transfobia sob os mesmos parâmetros do crime de racismo, até que o Congresso crie uma lei própria para o tema. Então, quer dizer, Pra quem não sabe, o racismo é um crime inafiançável. Se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, ele é um dos crimes que é inafiançável no Brasil. Então, o seguinte, se por um acaso você não chamou o Elliot Page, que antes era conhecido como Ellen Page, por pronome ele, porque nem como Cross, sem que ele chamou por ela, né, você fizer isso, você possivelmente seria detido, preso e teria que arcar com tudo isso que vocês estão vendo. Seria inafiançável, ou seja, você seria preso, ponto. Porque não chamou uma pessoa de ele, ou uma pessoa de ela. Isso aqui se equipara a tantos outros problemas que a gente tem hoje no Brasil. Olha a tentativa de cancelamento que o Cross tá sofrendo. Por mais que a pessoa na sua postagem bote, não, mas eu não tô tentando cancelar. Cara, mas é exatamente o que tu fez. Entendeu? Olha o tanto de problema que a gente tem hoje. O próprio questão do Cross que fala de videogames, o Flow Games. Tantos problemas que tem ali naquele nicho específico. Foram falar sobre um filme. Vão arrumar briga por causa de um pronome, cara. Tese, hoje, por não ter legislação com relação à transfobia, se você cometeu um erro de pronome, presta atenção, isso, em tese, isso poderia acontecer com você. Comigo já deve ter acontecido umas 15 mil vezes, porque na minha visão, errar pronome é belo e moral. Desculpa, não estou te dizendo que eu faço de propósito, sou uma pessoa civilizada, e se uma figura feminina se apresenta diante de mim, eu trato como uma mulher. E uma figura masculina, a mesma coisa. Eu trato como... Sim, como o próprio Giga disse antes, tu não tem como adivinhar como a pessoa quer ser chamada. Tu não tem como adivinhar isso. É impossível, cara. É impossível. E a pessoa que acaba fazendo tudo isso, arrumando problema por isso, em vez de dizer assim, não, me desculpe só, pô, né, depois, mais pra frente, na próxima, que a gente for conversar, me chama de ele, me chama de ela. Tudo bem. 2 adultos conversando, não tem problema. Educação imperando naquele momento. Simples. Não é? Um homem. E isso serve tanto pro bem quanto pro mal. Porque muitas vezes a pessoa já transicionou, mas continua com uma puta cara do sexo anterior, certo? E eu acabo me confundindo, vou acabar tratando, mas não propositalmente pra ofender. Sim, não por maldade. Nunca. Simplesmente por questão de não saber adivinhar. O que a lei tá querendo dizer, cara? Primeiro que isso aqui é uma gambiarra, certo? Isso aqui é uma parada que tá vigorando de certa forma, mas nem sei se em algum momento da história atual já foi aplicada. Vocês já viram alguém ter sido condenado, preso ou qualquer coisa do tipo porque errou um pronome? Se isso aí acontecer, vai faltar espaço na cadeia. Não, e é inacreditável que isso pode abrir precedentes ainda pior. Se algo desse tipo realmente toma uma proporção desnecessária,
abre precedentes pra coisas horríveis. Certo? Mas pode construir mais presídio, porque infelizmente é algo que inevitavelmente o dia a dia nos trará aí muitos criminosos. Ah, tem 3 pessoas dentro da cela, o que aquele ali fez? É um assassino, um chuchador e um errador de pronome. Você percebe o quanto que essa babaquice aqui, com todo respeito, fere a liberdade de expressão do cidadão comum, de todas as pessoas, né? De toda a nação como um todo. Pois muito bem. Só que o que tá rolando, cara, é inacreditável isso aqui. Eu acredito que essa informação esteja correta, tá? Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Mas veja bem, se você propositalmente, e aí eu entendo que também seja atrelado a uma situação de bullying, tá? Porque, claro, bullying faz sentido ser crime, você repetidamente, forçadamente, se esforçar pra chamar uma figura. Não, aí deveria, pelo menos, então, esse crime ser tipificado, ter suas próprias regras, ter suas próprias descrições, né? Explicar tudo bem certinho. E também ser aplicado dessa mesma maneira que o Giga tá explicando. Que seja pra incomodar, seja pra fazer bullying na pessoa, seja pra diminuir, seja pra, sei lá, entendeu? Falar por maldade, for maldoso. Não como o Cross, que simplesmente falou sem querer. E depois ele ainda... Isso que me indigna. Ele falou errado sem querer. Ele errou, um erro. E depois foi lá e ainda concluiu elogiando que gosta muito do trabalho do Elliot Page. Simples assim, cara. Né, uma pessoa trans com o pronome que não é o pronome que ela acha que competiria a ela, você, de acordo com esse texto aqui, pode ser condenado sim. Portanto, se restar evidente que o sujeito troca o pronome de uma pessoa trans propositalmente, seja para ofender ou provocar, a conduta pode se enquadrar nos crimes previstos na lei de racismo, em analogia à transfobia. Então, mais uma vez, nós temos... Então, assim, basicamente, cara, você não pode errar, tá? Para algumas pessoas você não pode errar, mas na realidade, errar é humano, não tem problema nenhum. E o que o Cross fez ali foi simplesmente um erro. E esse frame do Giga ficou bem estranho. Mas vamos, pra encerrar, galera, pra encerrar, e eu vou dizer pra vocês um negócio simples assim. O que o Cross fez não tem nada de maldoso, não tem nada de ruim, e aquela pessoa tentou fazer algo que pra mim é ridículo, que é a tentativa do cancelamento. Se o Cross fizesse algo do tipo, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, cara, isso aqui seria uma zona de guerra na internet. Galera, esse foi o vídeo de hoje, eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acham, o Cross errou, não errou, qual é a opinião de vocês sobre esse tema. Por favor, sejam educados nos comentários, para que a gente possa debater de maneira legal, de maneira divertida e de maneira respeitável, tá bom? Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Deixa o like que apoia a gente. Também peço que compartilhe com todo mundo. Pode mandar um Live Pix aqui no valor que vocês quiserem. Aqui tem um QR Code do meu lado e o link na descrição. E também vocês podem se tornar membro, que é barato e ajuda demais a gente. Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.